Fala família, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E acaba de fazer aniversário, completou um ano, no dia 18/6/2024, o desaparecimento, o triste desaparecimento, na verdade o fim, daquele submarino, o pequeno submersível chamado Titã, em homenagem ao Titanic. 5 bilionários viravam notícia no mundo por terem desaparecido. E à medida que eles iam sendo procurados, a população do mundo todo ficava cada vez mais aflita ao passar das horas, sabendo que a grande mídia fez questão de fazer isso, fazer os cálculos de quanto de oxigênio eles tinham se por acaso eles estivessem parados em algum lugar do mar. Eu disse na época que aquilo era uma grande palhaçada, e especialistas pelo mundo todo confirmaram o que eu já percebi na hora, que quando desaparece um submarino como esse, qualquer embarcação que seja, até um carro, uma pessoa que você conheça, a primeira coisa que você faz é procurar no lugar onde você teve o último sinal da pessoa. Com o submarino não foi diferente, mas os caras começaram a fazer uma varredura em todo o território ali, o que soou muito estranho. Parece que de fato existe uma maldição ao redor do Titanic e depois do que aconteceu ali, o acesso àquela área ficou muito mais difícil. E talvez esse fosse o objetivo, foi o que eu comentei na época. Agora a mídia começou a falar de novo do caso, relembrando, porque agora chega a hora de se implementar certas leis para evitar que pessoas desapareçam, que pessoas perdam a vida. Engraçado que nas grandes cidades isso continua acontecendo o tempo todo, ainda mais aqui no nosso país. Mas enfim, eu quero agradecer ao nosso querido irmão, o maior comentador do YouTube, o apóstolo Valdemito Sai Diabo, 8054. Um abraço forte para ele. Eu sempre vejo ele comentando pelo YouTube, comenta muito aqui no nosso canal, um irmão de fé e batalha sempre desperto. E esse submersível, meus irmãos, ele chama realmente muita atenção, pelo menos dos despertos, que começam a raciocinar fora da caixinha, vendo que certos acontecimentos, seja acontecidos de forma aleatória ou causados, isso não vem ao caso, mas a partir daquele momento, leis são criadas. A forma que o mundo olha para determinado assunto muda dependendo de certos eventos, A terra do tio Sam que o diga, Hoje, infelizmente, também é um dos assuntos proibidos falar sobre o que aconteceu lá, naquele dia que tem aquele número um atrás do outro, Aconteceu uma coisa com uma certa torre, Que inclusive era gêmea, E várias especulações rolou do porquê aquilo aconteceu. E cada vez mais as pessoas estavam desconfiadas e tinha uma lei para ser implementada, leis para ser implementadas a partir daquele acontecimento, Então foi proibido mesmo de que se crie outras narrativas a não ser a oficial. É um assunto proibido hoje nas principais plataformas digitais, Então é complicado, Quando a gente fala de elite, Agenda 2030, eu fico pensando no nó que deve dar na cabeça das pessoas que não tiveram acesso a esses detalhes que muitos de vocês tiveram no começo do trabalho, E que hoje já não pode mais ser dita. Mas a gente vai tentando ainda, fazer a cobertura aqui, para que pelo menos os entendedores entendam. Então tá aqui, A implosão do submarino Titã completou um ano na última terça-feira, dia 18/6/2024. A expedição que vitimou 5 bilionários ainda é investigada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos e os restos mortais dos corpos das vítimas foram encontrados dias depois. A Guarda Costeira dos Estados Unidos encontrou os restos mortais no dia 29 de junho de 2023. Próximo deles também foram encontrados os destroços do submarino que implodiu. Em dezembro do ano passado, testes de DNA confirmaram que os restos mortais eram dos 5 tripulantes. A implosão é o exato contrário de uma explosão, ou seja, é quando um objeto colapsa em direção ao seu centro. No caso da explosão, a força é liberada para fora, a partir do centro do objeto. O submarino corre o risco de implodir porque o seu interior tem uma pressão menor do que o exterior. É o que explica Tiago Tancredo, engenheiro naval e professor da Universidade Federal de Santa Catarina. E o rapaz não está errado não, O professor não está errado não, A questão que a gente duvida é que se isso realmente aconteceu, Pela forma que foi feita as buscas, meus irmãos, porque quem não pegou, eu repito, esses vídeos ainda estão no ar, Pelo menos a maior parte deles, eu acho que eu fiz 4 ou 5 vídeos na época, Ano passado, no caso, quando aconteceu. E a forma que estava sendo feito esses resgates, ela dava muito a que pensar. Ela abria realmente margem para as chamadas teorias da conspiração. Porque é impensável que as mentes que são pagas para agir nessas situações possam ser tão burras. Você sempre faz a varredura de onde perdeu o sinal, na linha que se faz o percurso. Mas os caras estavam fazendo uma varredura completa ali da área, o que levou muito tempo e muito gasto.
né? Então, no mínimo, um despreparo. Segundo o ex-diretor da Marinha dos Estados Unidos, Dali Molley, a implosão foi tão rápida que os 5 tripulantes não tiveram conhecimento de que havia um problema ou do que acontecia com eles. É como estar aqui por 1 minuto e depois o interruptor é desligado. Você está vivo no milissegundo e no milissegundo seguinte você está falecido, explicou ao Daily. E aqui acaba a matéria. Vocês já perceberam, né, que quando se trata desses assuntos que realmente interessam a você, mas que parece ter uma nuvem, né, uma nuvem sombria sobre ele, as matérias costumam ter poucas linhas. Você já percebeu isso, família? Já quando é para defender coisas bizarras, aí eles escrevem um livro, né? É um padrão também que a gente sempre vê aqui. Assuntos que tem essa nuvem por cima dele, você sempre vai desconfiar porque eles são curtos, eles são pequenos, né? Eles muitas vezes se limitam apenas a dar a notícia. Agora veja o que é estranho. A mídia está fazendo matéria sobre isso, né? Vários portais de informações fizeram. Será que é só por causa do aniversário da explosão? Completou 1 ano? Ou porque isso precisa ser lembrado na mente das pessoas para que as novas leis comecem a entrar realmente em vigor, né? Ou comecem a ser criadas agora, quem sabe? A mídia ela trabalha muito nisso, meus irmãos, ativando gatilhos mentais na cabeça das pessoas. Por exemplo, eu estava vendo a UOL comentando sobre o processo que foi aberto por um dos participantes do reality show do Pablo Marçal, né? O cara abriu um processo contra ele, e a Globo aproveitou para relembrar todas as presepadas que o cara já fez e falando como se o cara tivesse sido condenado já, né? Qualquer um pode ser processado. Você pode me processar, eu posso processar alguém, né? Mas eu não vou falar disso até que a justiça bata o martelo. Porque, repito, eu posso processar você. Você está vendo o meu vídeo agora, você fez um comentário aí, eu posso te processar. Agora, eu ganhar esse processo, eu provar que eu tenho razão para te processar, é outros 500. Por isso é que quem trabalha sério espera. Não fica abrindo a boca como a UOL, por exemplo, está fazendo. Agora, por que eles fazem isso? Porque eles são burros? Não. Porque eles sabem que a população, maior parte, principalmente os que ainda acreditam neles, tem o QI baixo. Não raciocinam sobre as informações. Então pegam acusações como verdade pura. Enquanto os que eles defendem, protegem e não tocam no assunto, têm investigações muito pior, acusações muito pior em cima deles e eles não falam. Então você vê que eles não estão para te informar. Tem um viés ideológico, sempre em cada matéria, os interesses próprios deles. Então quando eu vejo uma matéria dessa aqui, logo eu chego à conclusão que algo precisa ser feito e esse acontecimento, né, esse trágico acidente, entre aspas, ele precisa ser relembrado nas pessoas, para que as pessoas deem razão ao que vai ser criado. Eu não sei se é por ordem do criador, né? Mas tudo primeiro, a população tem que ter alguma chance de dizer não, nós não queremos. Do contrário, não é feito. Então é feito toda uma ginástica mental, né? Vários gatilhos mentais são ativados, né? Você está vendo agora, por exemplo, também, né, essa PL aí, né, a favor da vida. Toda a ginástica que a mídia está fazendo em cima, distorcendo e usando aquela tática de colocar o quê? O mocinho, né, como vilão e o vilão como mocinho, né? Quem está defendendo a vida está sendo acusado de defender o criminoso e quem quer cometer o crime, né, sendo a vítima. E isso vindo justamente daqueles que não permitem, que lutam para que as penas não sejam endurecidas, para que o crime compense no Brasil, né? Tudo isso sendo feito, meus irmãos. Então quando você vê uma notícia dessa aqui, a gente que já está calejado, a gente sabe o que ela realmente representa, o que ela significa e onde ela quer chegar. Para mim, eu já disse para vocês, é uma questão também espiritual, a questão do Titanic, né? Várias vidas foram perdidas ali e isso abre, né, brecha, né, coisas terríveis assim, ela abre brecha para a ação de forças malignas, meus irmãos. É como se rompesse um véu, é como se criasse um portal. É terrível isso, né? No meu diário eu falo um pouco disso. E eu tô arranjando aqui uma maneira, meus irmãos, de soltar isso para vocês. São informações de uma vida, né? E que eu quero compartilhar com pelo menos alguns de vocês, né? As pessoas aqui de mais confiança, para terem acesso a essa informação. Porque ao longo dos anos, meus irmãos, a nossa mente foi trabalhada para que a gente ignore todos os assuntos espirituais, para que a gente ache que é bobagem, né? Para que a gente ache que você pode dizer, olha, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou católico, mas eu não posso tomar minhas decisões baseadas na doutrina, senão eu sou extremista, né? Então eles trabalharam muitos anos porque eles sabiam do contrário, né? O que estava para ser feito, as propostas que estão sendo transformadas em lei, elas jamais passariam se as pessoas seguissem realmente os ensinamentos da doutrina, se elas aplicassem no seu dia a dia. Lembre-se sempre que a história ela é criada por aqueles que vencem. Se você está errado, mas venceu, você passa a ser o bom. E o que foi derrotado passa a ser o mal, o injusto, né?
Isso inclusive, meus irmãos, na igreja medieval, né, mais antiga, aquela que foi dominada pelo homem mesmo, né, e sempre conservou dentro de si o paganismo, os caras muitas vezes decidiam assim, ó, vamos jogar o cara dentro d'água amarrado, se ele afundar é porque ele é culpado. Se ele conseguir se desamarrar ou acontecer algum milagre, ele tá certo, né? Olha a lógica dos caras, né? Quando a Bíblia mesmo diz, não atentará o Senhor teu Deus. Mas os caras, meus irmãos, os caras distorcem, né? Então, eu digo pra você com toda certeza, uma área como aquela do Titanic, onde aconteceu tantas coisas terríveis, né? E a gente tem vídeos aqui sobre isso, o melhor que nós tínhamos foi tirado, né? Que a gente falava o porquê aconteceu o que aconteceu, né? A gente falava, olha, aconteceu aquilo ali por causa disso, né? E por que fariam isso? Aí a gente mostrava, os interesses eram esse, quem tava lá era fulano de tal, que era contra a criação disso aqui, né? Lembra desse vídeo? Ele tava no ar por um bom tempo, né? Nós temos umas versões mais açucaradas aí no ar, que é o que dá pra passar e que dá pra você que é bom entendedor pegar, né? Eu recomendo que você dê uma olhada aí nos nossos vídeos e você vai conseguir absorver muita coisa. Até porque quem gosta desse tipo de assunto tem, né, uma capacidade de compreensão maior, isso é um fato, né? Graças a Deus eu não preciso me esforçar muito para explicar a vocês nada, né? Vocês já pegam na letra, inclusive muitos reforçam até o conteúdo e eu agradeço muito, né, meus irmãos? Mas essa é a grande verdade. Então eu creio que ali sim tem ação espiritual e que guarda segredos, né? Os reais segredos do que aconteceu mesmo com aquilo ali. Inclusive tem gente que fala até de míssil, né? De míssil, poderia ter afundado aquele troço lá, né? Que nunca foi iceberg nem nada do tipo. Enfim, né? Aí são teorias da conspiração mesmo, porque não há indícios disso. Poderia ter, talvez, se as pessoas começassem a ter imagens melhor daquele local, né? Enfim, deixa a tua opinião aí. Esse vídeo acaba aqui, meus nobres e queridos irmãos, e a gente volta sempre com 2 vídeos, tá certo? Um às 7h30 da manhã e outro às 17h45. Não esquece de mim e dá uma passadinha aqui no canal, não espera notificação. Ajuda compartilhando, se puder se tornar membro, e eu agradeço a cada um, meus irmãos, de vocês que nos mantém aqui, né, nesse trabalho que pode estar quase encerrando, tá certo, meus irmãos? É isso, estamos aqui firmes e fortes por enquanto. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue junto sempre encarando o sobrenatural.